Volte os olhos para o texto, diz assim a palavra de Deus. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, nos dá graça de olhar a Tua palavra e de compreendê-la. Nos dá graça, ó Deus, de sermos instruídos pelas verdades profundas que emanam da Tua santa palavra e que chegam até o nosso coração. Que as nossas almas, que os nossos corações tenham, ó Deus, plena consciência de quem o Senhor é e do que o Senhor tem feito na história do Teu povo. Se chegamos hoje, ó Deus, até aqui, é porque o Senhor nos trouxe e nos conduziu até aqui. E nós Te louvamos por isso. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine aqui. Ilumine cada um dos meus irmãos, como também a mim, para que a Tua palavra aqui, ó Deus, seja exposta e pregada. Em nome de Jesus. Amém. Querido, antes da gente entrar de fato aqui no capítulo 6 de Apocalipse, é extremamente importante que a gente, num breve tempo, volte para compreender os capítulos 4 e o capítulo 5. Se você estava aqui, né, quando a gente tratou sobre esses capítulos, você deve lembrar que basicamente todo o restante de Apocalipse depende desses 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5. No capítulo 4, a gente tem uma visão que o apóstolo João tem acerca de uma verdade que basicamente essa é a verdade que emana desse capítulo, que é o fato de que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é aquele
que criou todas as coisas que existem, e por isso todos o adoram, todos dão graças ao Senhor, porque Ele criou todas as coisas. No capítulo 5, o apóstolo João tem então uma outra visão, e nessa outra visão, o Senhor Deus é apresentado não mais como o Deus criador de todas as coisas, mas agora como o redentor de todas as coisas. Então perceba, no capítulo 4, Deus é o criador de todas as coisas. Então, no capítulo 5, o último encontro que tivemos, Deus é o redentor de todas as coisas. E do que então se trata esse capítulo 5 de Apocalipse? Porque no final das contas, o que nós lemos aqui no capítulo 6 é uma continuação da linha de raciocínio que o apóstolo João, da visão que o apóstolo João está tendo aqui no livro de Apocalipse. Então, preste muito bem atenção aqui, porque nesse primeiro momento aqui que eu quero conversar com você, ele vai ser a base de toda a história, então, que a gente vai conseguir desenvolver aqui. No capítulo 5, o apóstolo João tem uma visão onde existe alguém, o Senhor Deus, o soberano de todas as coisas, assentado no santo trono dele. Enquanto ele está assentado no santo trono, ele tem na sua mão direita um livro. Ele tem na sua mão direita um rolo de livro. E o que é que tem nesse livro? Qual é o conteúdo desse livro? O conteúdo desse livro são todos os decretos do Senhor Deus que devem ser cumpridos na história para que o Senhor possa redimir o seu povo. Então perceba, o Senhor Deus, assentado no trono, tem na sua mão direita um livro, e esse livro contém todos os decretos do Senhor para que o evangelho, para que a redenção chegue à sua igreja. Só que tem um detalhe, esse livro, ele está selado, está lacrado com 7 selos. E chega um determinado momento do capítulo que o apóstolo João entra em desespero, porque ele pergunta a todos que existem quem é digno de abrir esse livro, quem é digno de romper esses 7 selos e de abrir o livro, ou seja, quem é digno de fazer com que os decretos e os propósitos do Senhor sejam manifestos para que a salvação chegue até o povo dele. E a resposta é que ninguém é digno de abrir. Nenhum rei, nenhuma autoridade, nenhum poderoso, ninguém é digno de abrir de romper os 7 selos e abrir esse livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono. Até que, então, João narra isso, até que alguém, e nas palavras do apóstolo João, o leão da tribo de Judá, ele então aparece como sendo aquele que é o único digno de abrir o livro e de romper os 7 selos. E por que então o leão da tribo de Judá é digno de romper esses 7 selos e de abrir o livro? Por causa de uma única coisa. Porque o leão da tribo de Judá, ele venceu a morte. Porque o leão da tribo de Judá, ao vencer a morte, ele é coroado pelo Senhor e ele é revestido de autoridade, e essa autoridade a qual ele é revestido dá poder para que ele seja digno de abrir os 7 selos, de romper os 7 selos, então de abrir o livro, ou seja, ele é digno de fazer com que os propósitos do Senhor sejam executados na terra. É interessante, porque se você lembrar bem, o próprio Satanás, o próprio diabo, ele não tinha noção de que a morte do Senhor Jesus traria, na verdade, a vitória para ele. Porque o diabo foi quem entrou em Judas Iscariotes e conduziu Judas a vender o Senhor Jesus pelas 30 moedas. Porque ele imaginava que matando o Senhor Jesus, ele iria vencer. Mas não acontece isso, e nós sabemos bem. O fato é que o cordeiro, o leão da tribo de Judá, vence a morte. Volte brevemente comigo em 1 Coríntios capítulo 16.
1 Coríntios capítulo 16, verso 26. Perdão, calma que não é esse não. Bem, irmãos, eu acho que eu escrevi aqui o verso errado, tá? 15, 20, deixa eu ver aqui. Perfeito, obrigado, Zé Vé. 15, 26. Veja a partir do verso 25, diz assim o texto: porque convém que ele reine até que, o que é que diz o texto? Haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então o verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Ou seja, o Senhor Jesus, quando vence a morte, ele recebe então toda a autoridade para governar todas as coisas. Ele, portanto, tem todo o poder e é digno de romper os 7 selos e de abrir o livro. Então, o que a gente leu aqui em Apocalipse capítulo 6, então vou pedir para você voltar lá, é então o apóstolo João agora tendo a visão do que são esses 7 selos. O que é que esses 7 selos são? Lembre, a gente não está falando aqui de coisas que vão acontecer no futuro. Nós estamos falando sobre coisas que acontecem desde a primeira vinda do Senhor Jesus. Esses selos foram abertos desde a primeira vinda do Senhor Jesus. E hoje eu quero pensar com você especificamente sobre os 5 primeiros selos. Então, numa outra oportunidade, a gente vai conversar sobre o 6º e o 7º selo. Mas hoje, querido, eu quero então que você volte seus olhos para o verso 3 do capítulo 6, para a gente perceber como que isso vai sendo desenvolvido. Então, eu quero começar por uma questão didática, de fato, do texto, pensar com você a respeito do 2º selo. Vamos ver o que é o 2º, o que é o 3º, o que é o 4º, o que é o 5º. Então, a gente vai finalizar vendo o que é o 1º selo, e depois vocês vão entender, porque a gente vai seguir esse caminho. Mas observe o que é que diz no verso 3 de Apocalipse capítulo 6. Quando abriu o 2º selo, e a primeira pergunta aqui é: quem é que está abrindo os selos? O Cordeiro. Vê o que diz o verso 1 do versículo 1. O versículo 1 do capítulo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E aí ele narra o 1º selo. Quando ele chega no verso 3, ele diz: quando o Cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: vem. O ser vivente, ele tem aqui a representação, a conotação da criação do Senhor. Então, é a criação dizendo: vem. Então, o texto narra no verso 4. E saiu outro cavalo vermelho. O que é o cavalo aqui? A ideia de cavalo na palavra de Deus, via de regra, sempre tem um símbolo, sempre é um símbolo de força. O cavalo sempre é um animal usado em guerras e em batalhas. Então a ideia aqui é, ora, quando o cavalo sai, quando o selo é aberto, é rompido, e a imagem que o apóstolo João tem então é que o cavalo ele sai, a ideia é que o que vem no selo vem com muita força, vem com muito poder. Então ele diz: saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro, o que é que ele diz? Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Perceba, o Cordeiro
abre o segundo selo. Então, com muita força e com muito poder, os decretos do Senhor começam a acontecer para que a sua igreja seja encontrada, para que ela seja redimida. E esse segundo selo é basicamente, querido, veja o texto, ele é muito claro, tirar a paz da terra para que os homens se matem uns aos outros. Parece assustador, mas a questão aqui é que o Senhor, através dos seus decretos, ele diz, olha, guerras e rumores de guerras começarão a acontecer. Guerras e rumores de guerras vão falar sobre a minha vinda. E você deve lembrar que o próprio Senhor Jesus falou isso. Se você voltar a Bíblia comigo, lá em Marcos capítulo 13, você vai ver o próprio Senhor Jesus falando isso aos seus discípulos. Ele diz assim, Marcos capítulo 13, versos 7 e 8. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, o que é que ele diz? Não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. E eu pergunto para você, você tem visto, se você assiste TV, se você está nas redes sociais, você tem visto muitos rumores de guerra? Você tem visto muitas guerras começando a acontecer? E a primeira coisa, muitas vezes, que nós pensamos é assim, ora, agora o mundo se acaba. A gente vai para a Terceira Guerra Mundial, e aí os teóricos dizem que uma Terceira Guerra Mundial seria uma guerra nuclear, ou seja, o mundo vai se acabar em bomba e em bala. Mas a palavra do Senhor diz assim, olha, isso vai acontecer. Os rumores de guerras vão acontecer, mas lembrem, eles não vão acabar com todas as coisas. As guerras e os rumores de guerras, eles têm um propósito. Qual é o propósito? É anunciar o Evangelho. É anunciar para que aqueles que estão em Cristo, que é a igreja dele, possam ouvir. Guerras e mais guerras e mais guerras. Mas lembre, querido, que nem tudo está perdido, porque quem é que abre esse selo aqui? O Cordeiro abre esse selo. O Cordeiro tem as rédeas, tem o controle de cada passo que é dado, de cada coisa que acontece, porque todas as coisas vão caminhar para encontrar um objetivo e um propósito específico, que é a segunda vinda do Senhor Jesus e a restauração de todas as coisas. Percebe? Nós não estamos falando de uma coisa que vai acontecer no futuro, uma guerra, não. Nós estamos falando de algo que acontece desde a primeira vinda de forma cada vez mais recorrente e mais, com toda a comunicação que nós temos hoje, as informações chegam muito mais rápido. Isso a gente vai ouvir cada vez mais. Então, poderíamos dizer que esse segundo selo, a gente chama ele de guerras e rumores de guerras. O Senhor, o Cordeiro, rompe o selo, começarão a acontecer guerras, para que os propósitos do livro comecem a ser cumpridos. No verso 5, então, o terceiro selo. O texto diz, quando abrir o terceiro selo, e quem é que abre mais uma vez? O Cordeiro abre o terceiro selo. Ouvi o terceiro ser vivente dizendo, lembra, a criação, o ser vivente aqui que representa a criação, dizendo, vem. Então vi, e a visão então de João é, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, preste atenção,
uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. O que é que isso aqui quer falar? O que é que isso quer dizer? Basicamente, o que ele está falando aqui, querido, é que o terceiro selo é basicamente uma disfunção econômica. Perceba, o livro de Apocalipse fala sobre coisas reais da minha vida e da sua vida. Ele não está falando sobre coisas de outro mundo. O que ele está falando é usando uma linguagem para nos dizer coisas da minha e da sua realidade. Haverão guerras e rumores de guerras, mas não só isso. Haverá também uma disfunção econômica gigantesca, que é de eu e você, de nós, ficarmos perplexos. Quando o texto diz, por exemplo, uma medida de trigo por 1 denário, sabe o que é que significa isso? Naquela época, 1 denário é similar, é equivalente a um dia de salário, uma diária, certo? Então, imagina isso, 1 denário é uma diária de trabalho. E o texto diz assim, uma medida de trigo por 1 denário. Agora me diga, o que é que você faz com uma medida de trigo? Você não faz nada, você não come. E o texto diz também, olha, 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, você também não faz nada. O dinheiro que você recebe no seu dia não vai dar para pagar aquilo que você precisa para você comer. O que o texto está dizendo aqui para mim e para você, olha, o terceiro selo, ele trata de uma disfunção econômica que começará a acontecer no mundo inteiro. Aqueles que recebem um salário, basicamente isso que eles recebem não vai ser suficiente para que eles consigam lidar com suas necessidades mais básicas. Há aqui uma desproporção muito grande. Porque no finalzinho do verso 6, o texto diz, e não danifiques o azeite e o vinho. E aqui nós estamos tratando já do oposto. A ideia aqui do azeite e do vinho é uma representação exatamente da nobreza e da riqueza. Então ele está dizendo assim, olha, algumas pessoas não conseguirão em um dia receber o suficiente para o seu alimento, mas existem outras que vão se esbanjar, existem outras que vão literalmente se esbanjar, ter uma vida de luxo, serem luxuosas, enquanto que outras pessoas nem têm uma porção diária de alimento necessário para comer. Isso é, querido, uma disfunção econômica. Isso é um decreto do Senhor. Um selo é aberto para que isso comece a acontecer. Isso não é de agora. Se você for no mercado hoje, está um preço. Amanhã, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês, vai estar mais caro. Veja, a gente não está falando de uma coisa nova. Isso acontece desde a primeira vinda do Senhor Jesus. Os selos são abertos, as realidades começam a acontecer para que o propósito do Senhor seja efetivado. Poderíamos então dizer que esse terceiro selo, ele trata exatamente sobre essa desproporção econômica, que poderia ser chamada até de perversa. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara quando fala de riqueza e pobreza. E nós, como brasileiros, infelizmente, nós não fomos ensinados devidamente acerca dessa relação entre riqueza e pobreza. A gente, via de regra, tem uma visão para com rico de que rico é bicho ruim. Via de regra é assim. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, de fato, dá mais a alguns.
e dá menos a outros, para que duas coisas aconteçam. Para que aquele que tenha mais aprenda a compartilhar, e para aquele que tem menos seja humilde para receber de quem tem mais. Isso é uma harmonia que o Senhor constrói, um equilíbrio que o Senhor constrói, para que haja crescimento, principalmente dentro da igreja do Senhor. E obviamente, quando o terceiro selo é aberto, isso começa a acontecer de forma disfuncional, não mais funcional como deveria ser. Aqueles que têm mais não contribuem, não ajudam os outros, e aqueles que têm menos, muitas vezes também são arrogantes, ao ponto de não quererem receber ajuda. Quarto selo, versículo 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. A ideia aqui, querido, é basicamente que o Senhor Jesus deixa isso muito claro: a morte perseguirá toda a criação. A criação será perseguida pela morte. A morte, em determinado sentido, assombrará toda a humanidade. Eu e você, todas as pessoas, quando nascem, elas sabem qual é o seu fim. É a morte. E isso fica ainda mais claro, isso ainda fica mais notável aos olhos, porque nós sabemos que aqueles que estão em Cristo, eles têm um destino, que é estar com o Senhor. Mas aqueles que não estão em Cristo também têm um destino, que é estarem debaixo da ira do Senhor. Mas o ponto aqui é que, ora, a morte, ela vem como um cavalo amarelo. A morte, ela vem com toda a sua força, e o texto diz que ela vem seguida do inferno. A ideia aqui o termo usado aqui é Hades. A ideia é exatamente aquele reino dos mortos. É aquela coisa que quando a gente começa a ver, ela nos assombra. E o texto diz: foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Basicamente assim, a morte vai acontecer de todo jeito. Vai chegar uma hora que a gente vai começar a se engasgar com saliva, mas a morte vai estar seguindo todos. Esse é o quarto selo. O quinto selo, então, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Então perceba aqui que a visão ela já mudou. Os primeiros 4 selos, a gente está vendo aqui os seres viventes falando vem. Lembra? São 4 seres viventes. No quinto selo ele diz: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A visão do apóstolo João aqui é acerca dos mártires, é acerca daqueles que deram o seu sangue em prol do evangelho do Senhor, aqueles que testemunharam em prol do evangelho do Senhor. E o texto diz que ele viu debaixo do altar. E essa ideia aqui de debaixo do altar é exatamente uma referência a Levítico, quando o Senhor queria que o sangue dos animais fosse também colocado debaixo do altar como libação, como oferta ao Senhor. E a ideia aqui é que esses homens e mulheres, esses irmãos, a imagem que João tem é que as almas deles estavam exatamente sendo entregues como oferta, como libação, como adoração ao Senhor. Porque a visão que ele tem é: ora,
Qual é o quinto selo? O quinto selo é que começaria a existir cada vez mais mártires. Se você olha para a vida dos apóstolos, querido, se você estava conosco no acampamento de carnaval, você deve lembrar, vimos a história de vários mártires, homens e mulheres que deram a vida pelo Senhor, e o texto diz que eles foram mortos por quê? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentavam. Homens e mulheres que foram decapitados, homens e mulheres que foram queimados vivos, homens e mulheres que foram crucificados de cabeça para baixo, homens e mulheres que foram colocados, pendurados em postes, queimados vivos, para servirem de luzeiro nas ruas. O texto está dizendo que todos esses irmãos, eles clamavam em grande voz, verso 10, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Senhor, até quando o Senhor vai esperar para nos vingar? Até quando o Senhor não vai fazer nada com esses que fizeram atrocidades conosco, que colocaram as nossas famílias para serem usadas basicamente como entretenimento em grandes festivais? E esse é o clamor dos mártires. Até quando, Senhor? Então, no verso 11, de forma belíssima, o texto diz: a cada um deles, a cada um desses mártires, foi dada o quê? Uma vestidura branca. Ou seja, fiquem em paz, porque a pureza de vocês é a pureza do Senhor Jesus. Porque a vingança deles já está garantida, porque vocês estão em Cristo Jesus. E ele continua e diz: e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco. Presta atenção. E disseram que repousassem ainda por um pouco, ou seja, esperem mais um pouco, descansem mais um pouco. Por quê? Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Mártires, calma. Até que o Senhor complete todos, aguardem um pouco, até que eu venha para julgar todos eles. Esse, querido, é o quinto selo. Os decretos e os propósitos do Senhor na terra, para que o Senhor redima a sua igreja. É rompido pelo Cordeiro, e ele diz: um desses selos é o clamor dos mártires. São aqueles que ainda irão ser submetidos à prova da sua fé, que talvez serão levados à morte, para colocar à prova a sua fé. Mas esses terão as vestiduras brancas, assim como esses outros. Nós passamos aqui por vários selos, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas é importante lembrar, querido, uma coisa aqui ainda. Mateus capítulo 10, verso 28. O Senhor Jesus conversando com os seus discípulos. O Senhor Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia que não ia ser fácil e simples para os discípulos.
E no verso 28, então, ele diz: não temais quem? Os que matam o corpo e não podem matar a alma. Isso aqui é a respeito exatamente desses mártires. Exatamente a respeito de mim e de você. Que eu e você, querido, precisamos entender que nós não temos o que temer a respeito daqueles que querem nos matar ou fazer qualquer outra coisa por causa da nossa fé, por causa da sua fé, porque você professa o Senhor. O texto diz: ora, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse é o estímulo que o Senhor dá para os seus discípulos. Esse é o estímulo que o Senhor dá para mim e para você, assim: não tema os seus inimigos, não tema a morte, não tema a condenação, mas tema antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Se você voltar ainda mais à palavra de Deus, Salmo capítulo 116, também um lembrete importante. Tenha sempre isso em mente. Salmo 116, verso 15. A palavra de Deus diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Por isso que o apóstolo João tem a sua visão e vê os mártires debaixo do altar. Porque a conotação aqui é de que o sangue dos mártires, o sangue daqueles que sofreram e que sofrerão pelo Evangelho, é entregue ao Senhor como libação, como adoração, não porque esses irmãos são fortes, são maiorais, mas porque o Senhor Deus os preservou e eles testemunharam nesse mundo ainda, embora fossem acusados de falsidades e estavam ainda ameaçados de morte, embora essas coisas acontecessem, eles continuaram com a sua fé firme. Então temos nesse quinto selo os mártires clamando. Eu quero então voltar com você para o primeiro selo, versos 1 e 2. Vi, quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O que é, querido, o primeiro selo? Qual é o primeiro lacre que é aberto no livro que aquele que está sentado no trono estava na mão e que o cordeiro tomou e então começou a abrir? O poder conquistador do Evangelho. Veja o que é que diz o texto. Então eis um cavalo branco. Lembra, cavalo tem a conotação de força. Aquele selo vem com muita força. Então ele diz que o cavalo branco e o seu cavaleiro vem com um arco. A ideia aqui, querido, é que o Senhor Jesus, quando venceu a morte, quando o Senhor Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, ele recebe toda a autoridade do Senhor, daquele que está sentado no trono. Ele recebe o livro na mão, e o primeiro selo que ele abre é o poder conquistador do Evangelho. A ideia aqui é,
o evangelho agora será anunciado a todas as nações. Volte comigo ali em Mateus capítulo 28, para a gente relembrar mais uma vez esse texto. No finalzinho, Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, o que é que ele disse? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O primeiro selo está sendo aberto. E ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O primeiro selo está aberto. Querido, desde a primeira vinda do Senhor até os nossos dias, homens e mulheres durante toda a história se levantaram e muitos caíram como mártires. Muitas igrejas se levantaram, mas elas também ruíram. Mas uma coisa, querido, prevaleceu durante toda essa história. E esse é o grande poder conquistador do Evangelho. É que o Evangelho, ele é invencível. É que a pregação do Evangelho não pode ser retirada de ninguém. Ninguém pode matar o Evangelho, ninguém pode parar o Evangelho. Por isso que o texto diz, Apocalipse 6 ainda, por isso que a visão do apóstolo João diz assim, olha, um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Não há como parar a pregação do Evangelho. Não há como parar o anúncio desse que recebeu toda a autoridade dos céus e da terra. O que o texto está falando para mim e para você, querido, é que o Evangelho, ele é invencível, que o Evangelho, ele é vitorioso, que não há dúvida acerca da vitória final. A gente não tem dúvida se o Senhor Jesus voltará ou não, a gente não tem dúvida se ele já venceu ou não. O Evangelho se trata exatamente disso. Se trata do fato de que eu e você já temos certeza, como diz o texto, de que ele saiu vencendo para vencer. O que é que sai vencendo para vencer? É o que a gente já conhece como tá ganho. O Evangelho sai a partir desse primeiro selo, o poder conquistador. Gerações vão, gerações passam, pais, filhos, netos, nações e mais nações, povos e mais povos, mas o Evangelho continua o mesmo, desde aquela época até os nossos dias. O Evangelho, ele vem então como o primeiro selo, e perceba, o Senhor Jesus, o Cordeiro, abre, e ele abre o selo, então o poder conquistador do Evangelho vem. Então, na sequência dos outros selos, o que é que acontece? O Evangelho vem, levando tudo na sua frente, arrastando tudo, mas aí tem também o segundo selo, guerras e rumores de guerras. Mas o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho continua a vencer, tendo guerra ou sem ter guerra. Ele continua seu caminho. Então vem o terceiro selo, essa desproporção econômica que é perversa, a inflação lá em cima, pessoas que não têm mais condições de comprar o necessário, o básico para a sua vida, e aqueles que têm muito não olham mais com compaixão, mas o Evangelho continua, ele continua avançando. Então temos o quarto selo, a morte e o Hades seguindo, levando tudo que tem pela frente, mas não tudo, nem tudo, porque o Evangelho, ele continua vencendo ainda através dessas coisas. No quinto selo, temos os mártires que estão
com o seu sangue entregues como libação ao Senhor, porque deram a sua vida e o seu sangue pela fé e pelo seu procedimento. E o Evangelho continua. Esses homens e mulheres são mortos, mas o Evangelho continua vivo e sendo pregado e anunciado. Lembre-se, querido, disso. Eu e você somos chamados a pregar uma mensagem que já venceu. Eu e você somos chamados a anunciar um evangelho que saiu vencendo para vencer. E lembre, o texto diz que o Senhor não voltará até que todos aqueles que devem escutar o evangelho escutarem. E além disso, o Senhor não voltará até que todos aqueles que devem ser tidos como mártires forem feitos mártires. O Senhor nos chamou a pregar e anunciar uma mensagem que já venceu. O cavaleiro tem uma coroa. Ele saiu vencendo para vencer. Nós não podemos, eu e você, nos acovardar com medo ou qualquer outra coisa que possa nos tirar a coragem de abrir a boca e falar daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou da morte, daquele que está sentado à destra de Deus. Ainda existem 2 selos para a gente ler aqui, que ainda passarão, mas eu quero que você guarde isso com você. O primeiro selo é o que vai levar todas as outras coisas. A pregação e o anúncio de um evangelho que venceu e sai vencendo durante todos os séculos. Quando você olhar guerras e rumores de guerras, lembre-se dos selos. Não há nada novo. Quando você começar a ver a maçã ficando cara, a laranja, o feijão e o arroz, lembre-se disso. Isso são selos abertos. A morte chegando em todo lugar, de todas as formas. Isso são selos abertos para que o Senhor volte. Mas além de todas essas coisas, a pregação e o anúncio do Evangelho, para que esse cavalo e o seu cavaleiro, eles de fato cheguem a todas as nações. O Senhor recebeu toda a autoridade e deu ao seu povo, convocou o seu povo para que eles anunciem esse Evangelho. Vamos orar? Feche seus olhos.